Boa noite a todos. É um prazer recebê-los na quarta semana acadêmica do curso de nutrição da Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje é nosso último dia de evento e é um prazer poder recebê-la, Sara Correia, nossa palestrante, professora Sara Correia. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade em estar presente na noite de hoje conosco. Falando um pouquinho sobre a professora Sara, ela é nutricionista e biomédica, atua na área de nutrição clínica e fitoterapia, docente no curso de nutrição, 13 anos de experiência em nutrição clínica, atendimentos com prescrição de fitoterápicos e suplementação magistral. Vou passar a palavra para a Sara, fique à vontade e novamente eu agradeço a sua participação. Muito obrigada. Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito lisonjeada com o convite. Quando a Fabiane falou comigo, foi indicação de uma aluna minha de pós e eu estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Se sintam à vontade no final para fazer as perguntas. Então, como foi apresentado, eu sou nutricionista e também sou biomédica, mas eu sou nutricionista de primeira formação. E eu tenho 13 anos atuando como nutricionista clínica e prescrição de fitoterápicos, prescrição magistral. Nós vamos entrar em alguns temas aqui, como foi me pedido, para falar como se vocês tivessem uma aula introdutória sobre fitoterapia, porque parece que vocês nunca tiveram uma explanação na faculdade sobre isso, e é normal, porque na graduação a gente basicamente vê vitaminas, minerais, nutrientes, mas a fito é algo voltado para a especialização realmente. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, vou falar um pouquinho de resolução, para vocês entenderem quando se formarem o que vocês vão fazer, quem gostar dessa área, quem quiser atuar com fitoterapia, qual é o caminho que deve seguir, e como vocês vão trabalhar dentro da nutrição, como vocês vão fazer essa associação de nutrição e fitoterapia. Então, falando de como isso foi, como é que nasceu no meu coração a questão da fitoterapia. No ensino médio, eu já estava buscando informação do que eu queria seguir. Então, eu quis ser nutricionista por ler bastante sobre a profissão. Então, eu pesquisei, eu lia livros, e aí eu entendi a importância da nutrição para a saúde do indivíduo. E desde do ensino médio, ensino fundamental, eu gostava da disciplina de ciências, de biologia, mas eu queria algo voltado para o corpo humano, como a gente poderia melhorar a saúde. E aí, eu não sei vocês, quando buscaram a faculdade de nutrição, mas eu gostava muito de ler tabela nutricional dos alimentos, gostava muito de entender qual era o papel da nutrição para o corpo, o que cada alimento continha. Então, isso foi o que me mostrou um universo bem específico dentro da nutrição, nutrientes e o papel dele no corpo. Mas aí, eu não sei vocês, a gente sempre escuta dos avós que tem várias plantas, vários chás que são milagrosos. E aí eu queria saber até que ponto isso é verdade, até que ponto aquilo ali é coisa da cabeça da minha avó, né? Então, eu comecei a ler sobre isso. E dentro da faculdade, quando eu entrei para falar até com a coordenação, que eu buscava informações também com os coordenadores, e no meu primeiro dia de aula no curso de nutrição, os professores sempre fazem aquela questão de perguntar o que você escolheu o curso, qual é o objetivo de você estar ali na faculdade, qual a área que mais te interessa. E eu falei que gostava muito da nutrição e que eu também queria conhecer papel das ervas, o benefício delas para o corpo, como é que isso acontecia. Pessoal, eu lembro que o professor olhou para minha cara e falou assim: minha filha, você deveria estar no curso de biologia, porque nutrição é alimento, a gente não vai estudar sobre ervas, não vamos estudar sobre plantas medicinais. Isso, pessoal, foi em 2006 que eu entrei na faculdade. Aí eu, poxa, sério? Eu tinha tanta esperança de poder estudar sobre isso. E ele, não existe isso dentro da nutrição. E, gente, realmente, na época não tinha. A primeira resolução que eu vou mostrar aqui para vocês, a primeira resolução sobre fitoterapia,
para nutricionistas foi em 2007. Eu estava há um ano na faculdade. E eu lembro que numa aula, esse professor, assim que soube da resolução do CFN, ele olhou para mim e falou: Sara, saiu uma resolução sobre fitoterapia, sobre plantas medicinais, que era o que você disse que queria estudar. Então, para você ver, pessoal, como é que a idade chega para todo mundo. Olha quanto tempo atrás essa resolução surgiu e eu estava iniciando dentro da faculdade de nutrição. Então, eu comecei... Desculpa te cortar, é que saiu a apresentação. Não sei se foi você que tirou, se foi algum aluno. Se você puder compartilhar novamente. Eu vou voltar, eu não mexi não. Vê se está agora. Voltou, pessoal? Não mexi não. Mas agora eu voltei e compartilhei novamente. Está aparecendo? Não. Não está. Vamos de novo, então. Isso. Vamos de novo. Sem problema. Me falem se vocês estão conseguindo ver agora. Agora sim. Não? Voltou. Agora voltou. Sim. Voltou. Sim. Tá bom. Qualquer coisa me falem, tá? Tá. Então, pessoal, essa questão da fitoterapia na nutrição começou com essa resolução aqui, do CFN, a 402, 2007. Foi o que eu falei para vocês. Eu estava há um ano dentro da faculdade de nutrição e foi aí que surgiu essa primeira resolução. Os nutricionistas na época, os professores na época, não tinham ideia do que era nutrição, trabalhar com fitoterapia, como seria isso. Então, simplesmente a resolução surgiu, na faculdade não mudou nada, o professor comentou comigo, olha, surgiu a resolução, mas ele não fazia ideia do que seria o trabalho do nutricionista com fitoterapia, e simplesmente o que essa resolução falou para a gente? Que o nutricionista devidamente capacitado, ou seja, se ele tiver conhecimento, ele pode utilizar a planta medicinal como base na sua prescrição coadjuvante à dietoterapia. Quer dizer, olha, pode trabalhar com isso. Então, o que tinha na época, pessoal, em 2007? Cursos de extensão, cursos livres, na qual a gente tinha aulas falando sobre o que era uma planta medicinal, propriedades terapêuticas dessa planta medicinal, aquilo que a gente tinha de conhecimento era passado, e aí você tinha autonomia para usar isso junto com a sua prescrição dietoterápica. Então, basicamente, o que a gente iniciava? Com os chás. E aí, sim, a gente começou a prescrever os chás medicinais com embasamento. Não. Estão me ouvindo, pessoal? Tudo bem? Sim, Sara. Só não está passando o slide. Não sei se você está mudando os slides. Não, eu estou ainda no 2007, no CFN 402 2007. Ele está aparecendo no primeiro slide. Não passou? Não. Não passou. Vê se passou agora. Agora passou. Então, essa aqui foi a primeira resolução. Essa resolução, ela começou a dar segurança para o nutricionista de utilizar essas plantas, sem o mito popular. O chá de camomila, ele vai servir para você que tem cistite, que tem infecção urinária. Isso é um mito popular. O que se conhece sobre o chá de camomila? Então, em 2007, a gente começou a utilizar os chás medicinais, mas com segurança, na orientação para o paciente, porque a gente conhecia os ativos, a gente conhecia a indicação terapêutica. Então, o chá de camomila, por exemplo, ele é ótimo para mucosa gástrica. Então, ele é um chá que ajuda na digestão e também tem aquela questão de ser um chá para horário da noite, para a gente ter mais tranquilidade. Isso sim, a gente tinha em 2007 já essa orientação de prescrição. Então,
ficou uma questão de cada nutricionista procurar conhecimento através da leitura dos artigos, através dos cursos livres. Não existia uma pós-graduação, não existia uma orientação do nutricionista se especializar, porque a gente não tinha ainda um modelo de currículo para utilizar a fito. Então, era apenas o conhecimento de cada nutricionista que ele fosse buscar. E aí eu ainda estava na faculdade, eu soube, quando eu fui chegando nos últimos períodos, eu busquei fazer esses cursos e aí ter o conhecimento para poder iniciar um atendimento linkando a nutrição com a fitoterapia. E tem uma história aí de resoluções que eu não vou encher aqui a cabeça de vocês com todas as resoluções que surgiram. Eu pulei para que atualmente é que está sendo aí utilizada. Passou o slide para vocês? A resolução do CFN 680 de janeiro de 2021. Não passou. Então, eu volto. Aí, problema. Passou. Então, essa resolução, ela sofreu um complemento com a resolução que eu vou mostrar para vocês, que é de 2022, que fala sobre suplemento alimentar. Então, de 2007 a 2021, nós tivemos algumas mudanças pelo nosso Conselho Federal a respeito de fitoterapia. Porque, pessoal, as pessoas, os profissionais nutricionistas, eles estavam perdidos dentro dessa prescrição. Eu posso prescrever fitoterapia, mas dentro de fitoterapia nós podemos prescrever o chá, a erva medicinal na forma de extrato, na forma de medicamento fitoterápico, podemos prescrever o manipulado, e tudo isso é fitoterapia e todo mundo pode prescrever isso. Então, surgiu em 2015 uma resolução que amarrava isso. O nutricionista só poderia prescrever medicamento fitoterápico, que é o que vocês já devem ter visto. A cápsula contendo o extrato padronizado de alguma erva. Esse tipo de prescrição só poderia ser feita por um nutricionista especialista, ou seja, ele tinha que ter o título de especialista, ele tinha que ter uma pós-graduação em fitoterapia. E depois teve uma ressalva na resolução falando que, apesar da pós, ele teria que fazer uma prova, que foi a prova da SBRAM, para conseguir o título. E aí isso gerou bastante desconforto dos nutricionistas, porque já tinham feito a pós. Quer dizer, com a pós eu não estou habilitado, eu ainda tenho que fazer uma prova. Enfim, não foi avante isso, teve um período que era necessário. Agora, a gente tem como orientação do Conselho Federal a resolução 680, a CFN 680 de 2021. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Vocês que estão na faculdade, que gostam de fitoterapia, e eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui também, vocês podem prescrever ou não o fitoterápico. Então, fitoterapia, como a resolução fala, ele é uma terapia que a gente utiliza plantas medicinais e ela é coadjuvante à terapia nutricional, prática do nutricionista. Então, ele vai usar o quê? Preparações com planta in natura, e aí, a partir da planta in natura, tem a droga vegetal, os derivados vegetais, e elas conseguem ter ação terapêutica no corpo de um indivíduo, com a finalidade que você está querendo prescrever. Então, dentro de uma planta medicinal, quando ela é extraída em derivado vegetal, em extrato, o que a indústria está querendo? Encontrar o ativo daquela planta que tem o poder de gerar um benefício no corpo, de gerar algum efeito benéfico. E aí nós temos como utilizar a prescrição manipulada. Poxa, eu quero prescrever a Camellia sinensis, que é o nome popular chá verde. E o que tem dentro do chá verde? Tem um ativo que a gente quer utilizar para ajudar no emagrecimento.
Então, isso já tem aí um avanço dos estudos muito grande em relação aos ativos de cada planta. E aí, como a gente pode prescrever? Como a resolução está falando aqui. Bioral, enteral, podemos usar sublingual, colocar para absorção de mucosa, através também das sondas enterais, jamais havia ano retal, que não é da alçada do nutricionista. Então, isso aqui é a resolução de 2021 colocou. Olha, vamos colocar bem claro para o nutricionista o que é fitoterapia e o que ele pode fazer com a fitoterapia, tá? Então, essa resolução veio mostrar isso. Passei o slide, passou para vocês? Pode ser que ele demore um pouquinho, pelo que eu estou vendo aqui, às vezes ele demora, mas está indo, né? Não passou. Esse slide aqui Agora foi. Fala sobre o artigo 3 dessa resolução de 2021, que fala a prática da fitoterapia como assistência nutricional, ou seja, o nutricionista que é inscrito no conselho, ele é habilitado, ele precisa de quê? De que tipo de orientação para prescrever a fitoterapia? E aí eu coloquei para vocês, ó, passo a passo, o que é necessário. Então, ó, prescrição de plantas medicinais in natura, drogas vegetais, na forma de infusão, decocção, maceração em água, é permitida para todos os nutricionistas, mesmo que eles não tenham habilitação em fitoterapia, mesmo que ele não tenha uma pós-graduação em fitoterapia. Então, o que é isso? É o chazinho. O que é a infusão? Você pega a plantinha, você vai pegar, por exemplo, a camomila, as flores da camomila, vai fazer a sua infusão, vai ferver água, colocar na xícara, colocar as folhinhas, né, as florzinhas da camomila, vai esperar aquele momento da extração do ativo, vai tampar, porque a gente quer que aquele efeito ali aconteça, concentre os ativos na água e vai tomar aquele chá. Isso é infusão, tá? Então, o que a resolução diz? Você, nutricionista que se formou hoje, não tem pós, não tem especialização em fito, você está atendendo, você pode prescrever o chá medicinal? Você pode. Em forma de infusão, em forma de decocção. O que é decocção? É uma forma de fazer o chá das partes rígidas de uma planta. Então, por exemplo, gengibre, chá de maçã, o chá da casca da laranja. São regiões rígidas que a gente não vai fazer infusão. A gente vai fazer a decocção. O que é decocção? Eu vou ferver a água juntamente com a parte da planta que eu quero fazer esse chá. Então, vou pegar o gengibre, vou colocar na água fervendo, vou botar a tampinha e vou deixar ele ali o tempo, geralmente 3, 5 minutos, pegando aquela fervura para eu utilizar depois a água daquele processo que a gente fez. Como é que a gente faz a decocção? Sempre água, coloca parte da planta, então o gengibre, coloco ali dentro, tampo e aí coloco para ferver, geralmente 3 a 5 minutos. Terminou, você pode coar e tomar aquele chá. Isso é decocção. Maceração em água, você vai fazer como efeito na farmácia de manipulação. Pega aquela parte específica da planta, não sei se vocês já fizeram aula no laboratório, que aí você pega um equipamentozinho e vai macerando, vai pressionando, fazendo fricção naquela região para soltar o insumo e fazer a utilização daquele chá. Então, esse tipo de orientação vocês podem tranquilamente passar para o paciente, se for necessário, se você julgar que ele precisa de uma prescrição de um chá medicinal. E aí eu até falo isso no meu canal no YouTube sobre a diferença do chá medicinal e do chá alimentício. Eu até coloquei aqui para vocês também. Então, o chá com propriedade medicinal, eu tenho a parte certinha da planta que já foi estudada, que tem ativos terapêuticos para fornecer ao organismo uma ação benéfica. O chazinho que a gente encontra no mercado,
né, de várias marcas, que está lá no saquinho, ele não temos ali a garantia de que há ativos, de que há parte da planta específica e que há uma concentração de ativos para ter o efeito terapêutico que a gente quer, tá? Então, essa parte de chás, orientação de plantas medicinais, nutricionista que se formou, tem aí o registro no conselho, ele pode orientar e prescrever para o paciente. Então, a resolução veio falar isso. Então, ó, prescrição de plantas, drogas vegetais, na forma de infusão, decocção, maceração, todos os nutricionistas. Passei o slide. Passou aí para vocês? Passou. Aqui fala, então, certificado do curso de pós-graduação, que é o curso Lato Sensu, especialista, ele tem que ter 200 horas em fitoterapia, reconhecido pelo MEC. Esse título de pós-graduação vai ser necessário para o nutricionista que quer fazer prescrições específicas dentro da fitoterapia. Ou o nutricionista que fizer a prova da ASBRAM e conseguir o título de especialista. Aí a prova da ASBRAM, você pode conseguir esse título por mérito, pelo tempo que você tem de formação, se você já atuou dentro de estudos na área de fitoterapia, enfim. Tem uma questão também de conseguir esse título. Mas a pós-graduação aí é o caminho inicial para quem quer trabalhar com fito. Então, a resolução fala isso. Essa prescrição precisa acontecer para o nutricionista que quer trabalhar com fitoterapia nas suas diversas formas farmacêuticas. Então, aqui, esse slide fala sobre isso. Prescrição do que for diferente de infusão, da decocção, da maceração que eu falei para vocês. Ou seja, eu quero utilizar o chá verde, Camellia sinensis, extrato seco padronizado em epigalo catequina 3-galato, que é o ativo, 2 ativos da Camellia sinensis, com 500 miligramas. Para fazer essa prescrição com finalidade terapêutica, de emagrecimento, de redução de gordura corporal, eu preciso ter a especialização, eu preciso ter a pós-graduação. É o que está falando nesse slide aqui. Plantas medicinais, drogas vegetais, na forma farmacêutica de medicamento fitoterápico, ela vai ser de alçada do nutricionista especialista. E aí, ele pode lançar mão dessa prescrição. Não somente, pessoal, da manipulação, mas pode ser um produto industrializado. Ele pode prescrever um extrato que já seja padronizado, que já venda na farmácia, sem precisar fazer uma prescrição de manipulado. Ambos os produtos são de prescrição do nutricionista especialista, tá bom? Então, esse aqui é o ponto importante que a gente tem que ver agora. A resolução mais recente que nós temos é a 731 do Conselho Federal de 2022, agosto de 2022. O que acontece com essa resolução? Ela acaba pegando um pouquinho do que a anterior falou sobre fitoterapia. Por quê? A fitoterapia... Meu pai vai estar aí, nem dá. Alguém está com o áudio aberto aí, pessoal. A prescrição da fitoterapia, ela precisa da pós-graduação. E os suplementos alimentares? Os suplementos alimentares, segundo o que nós vemos aqui nessa resolução mais atual, ele fala do quê? De vitaminas, minerais, lipídios, então lá o ômega 3. Quero prescrever ômega 3, EPA e DHA. Isso não é fitoterapia, isso é suplementação. O nutricionista ele pode fazer essa prescrição sem pós-graduação em fito. Então, eu quero prescrever uma fibra, um prebiótico, quero prescrever um aminoácido isolado, associado, bioativos,
eu tenho que ter conhecimento, claro, tenho que saber o que eu estou fazendo, tenho que entender da dose, tenho que entender o efeito daquela substância, mas eu não preciso de uma especialização em fitoterapia para prescrever esses suplementos. Então, aqui essa resolução veio falar sobre isso, só que ela tem essa parte no segundo artigo dela, que aí muita gente ficou confusa. Olha só o que ela fala: prescrição de drogas vegetais, derivados vegetais, da sua forma farmacêutica, que podem ser classificadas como alimentos, novos alimentos, ingredientes e suplementos alimentares. Esse tipo de prescrição não precisa do título de pós em fitoterapia. Então, o que acontece? A 731, ela fala de suplementos, mas ela abrange alguns derivados vegetais. Ela pega questões de fitoterapia. E aí, o que a gente faz? Eu vou explicar para vocês a diferença. Pessoal, existe dentro da fitoterapia, e aqui no Brasil, plantas medicinais que são consideradas alimentos. Plantas medicinais, e como eles estão falando aqui, ó, desde que seja classificado como alimentos, novos alimentos, ingredientes e suplementos alimentares. Então, existem plantas que vão entrar como alimento. Passiflora. Ela é o quê? Folhinha do maracujá. Eu quero fazer uma prescrição de extrato em passiflora. Eu não sou especialista em fitoterapia. Eu posso prescrever? Pode, porque ela entra como uma planta que é considerada alimento. Então, ela vai entrar para você, que não é especialista, como uma prescrição de suplemento. E também, pessoal, essa resolução, a 731, ela é de suplementação, então ela precisa que o nutricionista entenda um ponto importante. Vocês vão prescrever suplementos, nutrientes. Então, isso precisa estar muito claro no prontuário quando você fizer a sua prescrição. Então, eu estou no consultório, não estou no hospital, tá eu e meu paciente ali, eu preciso descrever isso em prontuário? Você precisa. Porque para você ter segurança e estar fazendo tudo certinho dentro da resolução que o CFN coloca, você precisa colocar aqui o objetivo da sua prescrição foi suplementar um nutriente para uma finalidade de complementar a dieta dele, tá? O que não pode, sem especialização em fito? Você suplementar com uma finalidade, por exemplo, a passiflora, ela tem uma ação relacionada a ser tranquilizante, calmante, agir no sistema nervoso central. Essa dose, essa alçada já é do nutricionista especialista em fitoterapia. Mas se você quer prescrever a passiflora com o objetivo de aumentar o antioxidante, já que a folha do maracujá tem também essa propriedade, você pode, com a ressalva dessa questão. O objetivo é suplementar. Então, você está protegido pela 731, que fala sobre suplementos alimentares, ingredientes e alimento. Então, aqui ela está entrando como um alimento. Qualquer outra planta, ela precisa ter... Isso, gente, não é da nossa cabeça. Nós temos a Anvisa que nos dá essa direção. O que é planta que é alimento, considerada alimento? O que é planta que é considerada planta medicinal? Querem um exemplo? Maca peruana, quem conhece? Maca peruana é uma planta medicinal. Ela não é considerada alimento. Então, eu não posso, sem especialização, prescrever maca peruana. Eu preciso ser um especialista em fitoterapia. Já a passiflora, ela é uma planta que entra como alimento. Então, eu posso prescrever como suplemento alimentar. Vocês estão vendo que é um universo que precisa ter muito estudo, precisa ter muito conhecimento para a gente poder trabalhar. Quando foi me solicitada essa palestra, pediram que eu falasse como seria isso, a fitoterapia na prática clínica. Então, é por isso que eu estou colocando essas
formas de exemplificar como é a prescrição do nutricionista. Uhum. E eu acho que o aluno tem muito essa curiosidade, não é verdade? Poxa, isso aqui eu posso prescrever? Pelo menos meus alunos na graduação são assim, são muito ansiosos. Eu quero prescrever isso, eu vou poder? Eu tenho que ter pós? Eu não tenho? Como é que é isso? E, gente, a gente precisa entender da resolução e a gente, claro, tem como consultar isso. Ninguém precisa ter pânico, ficar nervoso e falar, nossa, é muito complicado. Eu não vou saber de cabeça se essa planta é alimento, se essa planta é fitoterápica. Claro que não vai saber. Então, nós sempre temos como base utilizar a resolução da Anvisa, que ela lista para a gente todos os tipos de plantas, suplementos, ingredientes, derivados vegetais, para a gente saber, isso aqui eu posso trabalhar, isso aqui eu não posso. Até porque, pessoal, dentro da fitoterapia, nós temos também plantas medicinais que são de prescrição médica e plantas medicinais que são de prescrição do nutricionista. Ainda tem essa. Para vocês verem como é complexa a vida do nutricionista que trabalha com fito. Então, isso aqui que eu queria ver se esclareci para vocês. Foi pedido para colocar na palestra. Precisa de pós? Não precisa? Eu posso prescrever quando me formar? Eu não posso? Já que eu sei que aqui tem alunos de vários períodos da faculdade. Então, pessoal, resumindo, fitoterapia, prescrição de plantas que não são consideradas alimentos, ela é da prescrição do especialista. Plantas que são consideradas alimentos, é permitido o nutricionista que não tem especialização trabalhar com essa indicação para o paciente. E os chás, que são de decocção, que são de infusão, todo nutricionista pode prescrever, tendo pós ou não tendo pós. Ficou claro isso? Se tiver dúvida, então vocês no final, por favor, sinalizem. Então, eu vou começar agora a falar sobre esses bioativos. O que é um bioativo, pessoal? São substâncias que a gente encontra no alimento e encontramos também nas plantas medicinais. Então, é por isso que às vezes fica confuso a gente entender, poxa, eu vou prescrever isso, é fito ou é o bioativo que está naquela planta, que está no alimento? E isso já é considerado suplementação. E a suplementação não é necessário uma pós para isso. Você só tem que saber o que está fazendo. Então, você vai buscar o conhecimento, você vai ler, você vai se capacitar e você vai prescrever. Mas você não precisa dar pós para isso. Você não precisa provar que é um especialista para prescrever o bioativo. Tá? Passou o slide para bioativo? Aqui eu coloco a definição dele para vocês. Tá no 10, que são bioativos. Agora foi. Agora foi, são suplementos, estamos juntos aqui, ó, são suplementos alimentares. Foi. Que contém a forma concentrada de um bioativo de alimento, ou seja, ele está separado da matriz alimentar. Temos aqui uma laranja. Dentro da laranja, nós temos diversos nutrientes nessa laranja. Então, quando eu falo de bioativo, eu falo de um nutriente que foi extraído dessa laranja. E aí nós temos como utilizar para várias formas terapêuticas que cabe ao nutricionista conhecer e saber. Vou prescrever para essa finalidade. E a dose que eu vou utilizar também. Tá? Então, isso é um bioativo. Agora, existe resolução para tudo, pessoal. Eu não vou querer encher a cabeça de vocês com isso, mas vê se passou o slide aqui para RDC 2 de 2002. Passou. Ela fala sobre exatamente o que seria considerado um bioativo, o que é considerado, né, uma substância com propriedade terapêutica. É justamente isso. Foi encontrado, através de estudos, que isolar aquela substância do alimento foi benéfica para vários indivíduos. Então, aí ela tem uma alegação de substância bioativa, é o que está dizendo aqui. Alegação de propriedade funcional, benefício para a saúde. Então, pode ser um probiótico, pode ser um prebiótico, pode ser uma enzima, pode ser uma vitamina, um mineral.
e um fitoativo, uma substância da planta medicinal, tá? Então, o bioativo, vê se passou para vocês, está aqui o fluxograma do bioativo. Sim. Bioativo otimiza todos os processos biológicos. Então, uma vitamina é um bioativo. Eu quero usar um ômega 3, ali é um bioativo. Fibra, olha aqui, fitoestratos. Então, tem uma planta medicinal com uma propriedade conhecida, quero usar aquele ativo isolado da planta. Também é considerado um bioativo. Então, isso, o nutricionista tendo conhecimento, ele pode utilizar, ele pode prescrever. E sim, tem embasamento científico para a gente trabalhar com isso, pessoal. Então, os benefícios são múltiplos. Ele trabalha como antioxidante, ele trabalha como um controle glicêmico, modulador hormonal, bioprotetor. A gente pode utilizar como cofator enzimático. Eu quero ajudar o trabalho de uma enzima. Eu posso lançar mão de um bioativo. Eu quero trabalhar acelerando o processo de detoxificação hepática. Eu posso utilizar esse bioativo. Então, nós nutricionistas precisamos entender que a nutrição ela é vasta, ela é rica. A gente pode trabalhar de várias maneiras. Sempre com prescrição dietética. E se você tiver vendo naquele paciente, vendo naquele indivíduo a necessidade, você pode utilizar um bioativo ou um fitoterápico, um nutriente específico que você esteja vendo a necessidade naquele momento. E aí, vamos lá, fitoterapia, planta medicinal, o que é? Uma planta que tem substâncias que são usadas para fins terapêuticos. Pessoal, eu estou andando na rua, tem várias plantas ali no canteiro, tem jardim, enfim. Aquilo ali pode ser utilizado para fazer um chá com propriedade terapêutica? Não. Nem todas as plantas têm essa finalidade. Então, a planta medicinal, ela pode ser qualquer planta, mas que já é conhecida a sua ação, já foi estudada, entendem? E isso é estudado, ó, a OMS coloca aqui essa definição desde 78. Só que a nutrição começou a utilizar em 2007, tá? Mas a medicina já vem olhando isso, com homeopatia, com essas práticas. Então, isso eu encontro na planta. Olha aqui, principais ativos. Passou o slide para principais ativos? Passou. Olha o que a gente encontra nas plantas medicinais. É o que eu estou falando. Não é qualquer planta, são as plantas medicinais. Já foram estudadas. Nós temos na casca, nós temos no caule, nós temos nas raízes, nas sementes, substâncias que o que eles identificaram? Nesses locais a gente tem os alcaloides. Legal, tem uma função. Glicosídeos nas sementes também encontramos no fruto, na raiz. Os óleos essenciais, que é muito falado hoje em dia, geralmente extraído das folhas e das flores das plantas. Os taninos geralmente são dessas regiões, como raízes, o caule, até a folha, nós encontramos também os taninos. Mucilagens e gomas nas sementes, nas raízes. E os ácidos orgânicos nos frutos. Então, um exemplo, Garcinia cambogia é uma planta medicinal que é muito utilizada para dar saciedade. Eu utilizo muito isso na prática clínica. O paciente chega falando que tem dificuldade de controlar o apetite, que ele faz ali a dieta, mas a quantidade é difícil dele se saciar com aquela quantidade. Então, gente, é claro, fitoterapia não é medicamento que vai inibir a sua fome e você não vai mais querer comer, não é isso. Mas ela tem propriedade de dar a esse indivíduo a sensação de saciedade. E a Garcinia cambogia, o que a gente utiliza ali como extrato padronizado é a concentração de ácido hidroxítrico, que é justamente esse ácido orgânico. Então, a gente tem ali o conhecimento que naquela planta, o fruto dela tem um ácido que tem uma propriedade terapêutica de saciedade. E aí, na hora da prescrição, sendo fitoterápico, a gente coloca o percentual de ácido orgânico que eu quero utilizar. Isso sim é fitoterapia, que o especialista em fitoterapia vai utilizar. Tá? Um outro exemplo que eu quis dar aqui para vocês. Então,
nós temos aqui, da planta medicinal, como eu falei, várias substâncias encontradas em várias partes da planta. E aí, o que a indústria fez? Começou a pegar a planta medicinal, as partes que continham essas substâncias, e começou a fazer um processo de extração, de estabilização, de secagem, que é aí a confecção da droga vegetal. Então, como está aqui na imagem, essa planta ela é colhida, ela passa por um processo que é lavada, secada, e ela vai ser triturada e pulverizada. Às vezes, algumas são trituradas somente, outras passam pela pulverização. E elas ficam aqueles extratozinhos que vocês encontram quando vocês compram um chazinho da planta aí desidratada. Aquilo ali é a droga vegetal. Então, quando eu vou fazer um chá, eu posso fazer o chá da droga vegetal também. Da droga vegetal, da planta medicinal, eu posso fazer um outro processo, que é conseguir o derivado vegetal daquela planta. E aí, gente, o derivado vegetal é o que a farmácia de manipulação, é o que a indústria farmacêutica utiliza para fazer a cápsula, para fazer uma tintura, para usar como um produto fitoterápico, um medicamento fitoterápico. Então, quando eu prescrevo o fitoterápico da Camellia sinensis, do chá verde, em cápsula, o que a farmácia de manipulação vai usar para fazer aquela cápsula que eu prescrevi é o extrato, é o derivado vegetal daquela planta. Então, ainda passou por mais um processo industrial, estão vendo? Aí ela fica com essa carinha aqui, exatamente assim. Esse derivado vegetal pode ser utilizado para uma cápsula, pode ser utilizado para fazer uma tintura, que é um medicamento fitoterápico líquido. Então, pode ser utilizado dessa forma também. E aqui o chá medicinal, que eu tinha falado no início, esse chá, que está aqui até a marca da Florien, esse chá é medicinal. Esse chá pode ser utilizado com propriedade terapêutica, porque aqui eu tenho a droga vegetal, que foi extraída, pulverizada, e eu tenho as partes específicas da planta que tem a propriedade terapêutica, que tem aqueles ativos que eu mostrei. E em outra parte, eu tenho aqui os chás alimentícios. Então, aquele chá que eu compro no mercado, de saquinho, você pode utilizar para substituir o refrigerante, um suco que seja industrializado. Poxa, eu quero tomar alguma coisa. Ele pode ser utilizado. Esse primeiro aqui, que é o saquinho, ele não tem açúcar, então a pessoa pode fazer uso. Já o chá pronto para consumo, ele não é indicado que a gente tenha aí como prescrição para o paciente por conta da concentração de açúcar que ele tem. Então, essa aqui é a categoria de chá. Tem gente que fala, nossa, eu estou tomando chá, isso aqui é chá. Mas ele não tem propriedade terapêutica alguma. Então, a gente viu pela resolução que esse chá, exemplo esse aqui da alcachofra, o nutricionista que não é especialista pode prescrever. Então, gente, fitoterapia, falando dos ativos, a Camellia sinensis está aqui. Ela é o chá verde, que é o nome popular. Olha quantos componentes químicos que foram encontrados nessa planta. Então, nós temos os polifenóis, proantocianidinas, flavonoides, as xantinas. Dentro de xantina, nós temos a cafeína e a teofilina. E várias ações farmacológicas. E ali eu botei até um mecanismo de ação para vocês verem. Isso já é conhecido, isso já é estudado. Então, quando eu quero prescrever Camellia sinensis, eu preciso ver o objetivo daquela prescrição. Ah, vou tomar chá verde. Para quê? Qual o objetivo dessa prescrição? O que o paciente necessita? Fora, pessoal, que existem contraindicações, sim. Não é porque é fitoterapia, não é porque é planta medicinal que não vai gerar efeito. Dependendo da dose, dependendo da patologia do paciente, dependendo do medicamento que ele esteja fazendo uso. Então, é um estudo bem profundo. E eu sei que aqui não é o momento de se aprofundar com vocês, mas só estou mostrando qual é a propriedade de cada ação aqui terapêutica. Então, os polifenóis agem como antioxidantes,
hipolipemiantes, ou seja, vão trabalhar no controle do colesterol. E aí, ele tem um mecanismo de ação que já é conhecido. Ele vai estimular a glutationa peroxidase, enzima importante para o processo de detoxificação. E aí você vê um mecanismo muito importante da Camellia sinensis, né? As xantinas, termogênica, estímulo lá no sistema nervoso simpático. Quem for trabalhar com fitoterapia, olhando esse slide aqui, já pensa, eu preciso estudar bastante para poder compreender isso. Então, quando a gente faz a pós-graduação, vocês vão mergulhar nessa explicação, nesse mecanismo, como eu prescrevo, qual a dose que eu posso chegar. Eu posso juntar a Camellia sinensis com outro fitoterápico na mesma prescrição? Entendem? Isso você vai aprender, conhecer na sua pós-graduação, porque você quer fazer especialização dentro disso, tá? E aí, o medicamento fitoterápico, ele pode ser feito, prescrito, para que o paciente manipule numa farmácia. E aí, a prescrição vai ser feita por você, nutricionista. O paciente recebe essa receita e ele vai a uma farmácia de manipulação. Então, a preparação é bem individualizada. Então, como eu falei no início, a minha prática clínica é trabalhar com nutrição, prescrição magistral. Então, as minhas prescrições, elas sempre são magistrais. Indico um ou outro produto que já seja pronto, produto que esteja no mercado, mas 90% das prescrições que eu faço são magistrais, ou seja, eu quero que o paciente leve uma farmácia e faça para ele, específico para ele, aquele tipo de medicamento fitoterápico ou suplementação também, tá? Então, eu posso associar os ativos, eu posso colocar ali uma dose específica para ele e ir modificando ao longo do tratamento. E aqui, eu coloquei para vocês essa informação que eu acho bem legal. O produto magistral é personalizado. É por isso que eu gosto de trabalhar com ele. Então, eu coloco a quantidade, a dose, as misturas. Eu posso escolher não ter ali corante, não ter sacarose, se for um paciente diabético, não ter lactose, se é um paciente que tem intolerância. Isso tudo, quando a gente faz uma prescrição magistral, você tem controle. Então, você, nutricionista, pode fazer isso tanto com suplementos, nutrientes, quanto com fitoterápicos, tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo de como é isso na manipulação. Isso aqui é uma visita que eu fiz a uma farmácia de manipulação e eu mostro um pouquinho do processo produtivo, desde o recebimento dessa matéria-prima até a confecção da cápsula, enfim, pode ser feito de várias formas. Aqui é um exemplo, é um extrato da centelha asiática. Então, é assim que a gente recebe na farmácia. O extrato está ali. Esse extrato ele é padronizado, então, tendo o ativo, você já sabe qual é a concentração, qual é o percentual daquele ativo. Ela vai para o controle de qualidade. Está aparecendo para vocês aqui o processo produtivo, pessoal? Estou falando aqui nem... Tá sim. Aqui é o estoque. Então, na farmácia de manipulação, eles têm ali nos potinhos todas as plantas, todos os extratos, como as vitaminas, os minerais, e fica ali. Quando eles recebem a sua receita, nutricionista, olha aqui. Então, essa primeira imagem aqui é a receita. Acho que não passou agora. Nós estamos no recebimento. Agora? Aí, agora sim. Processo produtivo, manipulação. Isso. Então, você fez uma prescrição, você pegou o seu receituário, colocou o nome da paciente, o que você quer, fitoterápico, suplemento, seja o que for. Quando a farmácia recebe, ela transforma a sua receita nessa ficha que está aqui. E aí, na língua deles, do farmacêutico, de substâncias que você pediu, doses, e como eles vão transformar isso no produto final. Então, aqui... O manipulador, ele está
pegando qual é o produto. Por exemplo, esse aqui eu fotografei um fitoterápico que é chamado de Gymnema silvestre. Gymnema silvestre. Ela é uma planta medicinal que é utilizada também para gerar saciedade, para pacientes que têm compulsão por doce. Ela é bem legal para isso também. Então, na prescrição, tinha Gymnema. Olha aqui como é que ela é. Esse aqui é o extrato padronizado, que eu falei lá atrás. Lembra? Ele passa por pulverização, depois passa por mais um processo e ele vira o extrato. Esse extrato que é feito o medicamento fitoterápico, a cápsula, que vocês devem já ter visto em farmácias, lojas de produtos naturais. Aqui, então, o que o manipulador faz? Ele pesa. Qual é a quantidade que está naquela prescrição? Então, ele pediu Gymnema silvestre, Garcinia cambogia, Camellia sinensis, tem mais de uma planta medicinal. O que ele vai fazer? Ver a dose que foi solicitada pelo nutricionista, pelo médico, pelo profissional, vai pesar antes de gerar o produto final. Aqui, pessoal, é a cápsula. Está tudo associado. Então, por exemplo, aqui ele pesa individualmente. Gymnema, Garcinia, chá verde, junta. Eles colocam geralmente um recipiente que você pode escolher e vai para a cápsula. Estão vendo aqui direitinho? Eles estão colocando. Estamos no processo de manipulação. Não sei se estão vendo as cápsulas. Foi? Não, a gente está no que ele está pesando ainda. Deixa eu voltar aqui para ver se ele vai. Foi? Não. Agora foi. Tá no das cápsulas. Isso. Então, aquele que ele pesou, ele junta com os outros que o nutricionista pediu e ele vai para a colocação das cápsulas. É um trabalho extremamente individualizado, bem manual, vocês estão vendo? E aí, ele vai pegar todas as cápsulazinhas que já foram aí preenchidas com os extratos e vai para o potinho ali final que vai ser entregue para o paciente. Alguém que já fez produto manipulado, recebe ali o potinho, eles colocam um rótulo, forma de uso, como o nutricionista pediu, ou médico, e é dessa forma que o paciente vai utilizar. Então, vocês estão vendo? Isso aqui, gente, é o universo da nutrição magistral, medicamento manipulado. O médico também pode fazer isso com a parte dos alopáticos. Então, isso é um universo para o profissional de saúde que sabe como trabalhar e pode lançar mão dessa forma de prescrição, que eu adoro, gente, particularmente. Vou falar para vocês que adoro esse tipo de prescrição, porque você aqui pode colocar da forma que você achar melhor para o seu paciente. Então, sem corante, sem conservante, sem nenhum ativo que possa gerar irritabilidade para ele, na dose que você vê naquele momento que é necessária. Então, essa é a forma de manipular um produto que pode ser um suplemento ou pode ser um fitoterápico. Então, eu não faço isso da minha cabeça. A gente sempre vai trabalhar com as resoluções. Vê se passou o slide para a instrução normativa da Anvisa. Passou. Essa instrução normativa, ela dá para você, profissional da saúde, um guia de como você deve fazer essa prescrição. Então, tudo, pessoal, a gente tem as DRIs de vitaminas, de minerais, até a UL, que a gente pode trabalhar. Em fitoterapia, a mesma coisa. A gente tem as instruções normativas da Anvisa para saber qual fitoterápico eu posso utilizar, dose, qual é o padronizador, ou seja, qual é o ativo daquela planta. Aí eu botei o exemplo da castanha da Índia. Qual é a nomenclatura botânica dela? Qual é a parte utilizada desse fitoterápico? É a semente. Qual é o padronizador dela, ou seja, o ativo? Aí a gente tem a estrutura conhecida. É um extrato.
Qual é a ação dela? Fragilidade capilar, insuficiência venosa, ou seja, a castanha da Índia ela é muito utilizada para pacientes que têm dificuldade de circulação. Então, ele tem uma insuficiência venosa, pacientes que têm varizes, pequenos vasinhos também, esse tipo de alteração circulatória pode ser utilizado a castanha da Índia. E o nutricionista pode fazer isso, pode mexer com essas coisas, se ele sabe o que está fazendo, se ele conhece, o especialista pode. Então, olha aqui, gente, se o objetivo é trabalhar com uma patologia específica, com um extrato, essa prescrição que eu coloquei aqui já é uma prescrição que somente o especialista pode fazer, tá? Aí aqui tem dose diária. Como vai ser administrado isso? Nutricionista sempre via oral, via sublingual. E não é necessário aqui, nessa erva, uma prescrição médica. Então, o nutricionista pode prescrever, tá? Porque algumas plantas medicinais, exemplo, ginkgo biloba, já ouviram falar? Ginkgo biloba é uma planta medicinal, é um fitoterápico, mas que é de prescrição do médico. Nós não podemos prescrever, mesmo com especialização, tá? Então, é uma área que a gente precisa estudar bastante, precisa entender até onde a gente pode chegar e onde nós precisamos deixar ir com o médico, tá bom? Então, é muita coisa, mas a gente tem as resoluções para a gente ler e conferir, tá? O nosso trabalho. Então, como fazer uma prescrição de fitoterápico? Como vocês queriam uma palestra voltada para a prática clínica, eu coloquei aqui um exemplo. Foi para o slide de nomenclatura botânica? Ele está na como fazer uma prescrição fitoterápica. Vê se ele foi agora. Foi. Então, o exemplo aqui é a camomila. Na hora de prescrever, isso para quem for trabalhar com fitoterapia, a gente nunca escreve camomila. A gente vai colocar a matricária, camomila, o Lzinho ali, que é nome científico, nome botânico, espécie daquela planta. E esse L no final sempre é a abreviatura do nome do autor que identificou aquela planta, que estudou aquela planta, que descreveu ela. Olha só a situação. Tem que realmente ter conhecimento para fazer essa prescrição aqui. Então, a gente vai colocar dessa forma, na prescrição fitoterápica, e a dose que você quer trabalhar. Tá? Então, eu botei um exemplo de receita. Vê se foi para o slide da prescrição da receita. Ainda se for não. manipulado. Se for manipulado, tá, pessoal? Se você for usar um suplemento, um fitoterápico que já está pronto, você vai dizer qual é ele, qual é o nome. Mas se eu quero manipular, eu preciso dessa identificação aqui, o nome do paciente, o nome todo do paciente, a via que eu vou usar é sublingual, é via oral, o nome científico dessa planta, a parte utilizada, a forma farmacêutica. Então, o exemplo lá da Camellia sinensis. A gente vai colocar a Camellia sinensis, o extrato seco das folhas e a padronização que eu quero. Quantas miligramas também. A dose diária, então aqui, 500 miligramas, 2 vezes ao dia, é posologia. 2 vezes ao dia, manhã e tarde, é um exemplo. Você vai colocar a posologia embaixo, a data que você prescreveu com o seu carimbo, assinando, para que o paciente saiba que ele não vai ficar repetindo aquela receita para toda a vida dele, que acontece bastante, né? O paciente pega a receita, passa para o irmão, para a mãe, para o pai, acho que todo mundo vai usar aquele fitoterápico, e cabe à farmácia de manipulação, pessoal, não aceitar quando passa daquela data. Então, geralmente, um fitoterápico a gente coloca para 30 dias para depois rever aquela prescrição. Então, você datou, assinou hoje, ele só pode fazer naquele momento, passou de 30 dias, ele não pode repetir essa receita. Então, a farmácia não vai fazer essa nova receita se não tiver passado por nutricionista e tiver feito a alteração. Tá?
Então, atenção para quem for trabalhar com isso, quem se interessou. A gente precisa entender que o medicamento fitoterápico, ele geralmente é utilizado por pessoas adultas, os estudos são com adultos, pouco se tem algum tipo de fitoterapia que a gente usa com criança, e é outra dose, mas predominantemente são adultos, e geralmente eles estão utilizando outras medicações que o médico passou, né, que o médico prescreveu. Então, a gente precisa entender qual é a doença do paciente, o que ele está tomando de medicamento, para saber, eu posso entrar com esse fitoterápico, qual é a dose que eu posso entrar, se é um medicamento que tem interação com o fitoterápico com o medicamento, e aí fazer a prescrição segura. Então, a gente tem que conhecer a doença, então tem que entender da clínica. A gente fica muito empolgado quando se forma, eu quero prescrever, e às vezes a gente vai em eventos. Eu tive num evento recentemente que era sobre suplementação e fitoterapia, e o que o povo quer saber? Prescrição. Qual é a sugestão de fórmula? Vocês vão em eventos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, que o palestrante te dá várias fórmulas prontas só para você replicar para o paciente, para você mesmo, para sua família, enfim. Isso existe. Uma coisa é o palestrante te fazer uma sugestão de fórmula para exemplificar. Olha, para ansiedade, associa passiflora com melissa, com camomila, dose tal. Mas, gente, o nutricionista que não quer estudar, não quer se aprofundar, ele pega aquilo ali e ele usa para o paciente dele, para todo mundo é aquela prescrição. E se ele está tomando algum medicamento que vai ter algum tipo de reação, ele nem sabe, ele não tem esse cuidado. Então, é necessário estudar dose. O palestrante falou para usar 500 miligramas de Camellia sinensis 2 vezes ao dia. Mas com o senhor João, de 50 anos, hipertenso, cardiopata, será que eu posso usar aquela dose? Então, quem vai dizer isso para vocês? É justamente o artigo, o embasamento científico que a gente vai buscar na leitura nesse tipo de ciência, né? Na bibliografia científica. Então, atenção, porque fitoterapia causa reação, causa efeito adverso, tem tempo de uso, a gente não usa eternamente, e tem interação medicamentosa, então a gente precisa do cuidado com o tempo de uso e com o medicamento que ele está fazendo aí a utilização. Tem medicamentos que o paciente ele não vai poder suspender. Então, você tem que saber, esse fitoterápico eu não vou usar, porque ele está usando tal medicamento, vou substituir. E isso é importante para a gente trabalhar com segurança dentro da prescrição, tá? Tanto em plantas medicinais em forma de chá. Então, você que se formar amanhã, eu não vou fazer uma pós em fitoterapia, eu vou prescrever o chazinho medicinal. Atenção, porque ele também pode gerar um efeito adverso se o paciente tiver algum tipo de medicamento em uso que interaja com ele, tá bom? Então, atenção a esse tipo de situação. Aqui eu coloquei algumas referências. E aqui eu coloquei no final, pessoal, agradeço aí a oportunidade, coloquei o contato, se vocês quiserem tirar dúvidas, que vocês possam ter ficado posteriormente, né? Às vezes vocês não vão lembrar aqui, mas vai surgir uma dúvida daqui a 2, 3 dias, vocês podem me procurar e acompanhar os vídeos, vários assuntos que eu tenho colocado lá no canal no YouTube, também tem e-mail. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade, espero que vocês tenham gostado e estou aí aberta para as dúvidas, tirar a dúvida de vocês. Muito obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, professora Sara, foi excelente a palestra, acho que foi muito esclarecedora para os alunos. Realmente a gente não tem nenhuma disciplina de fitoterapia na matriz curricular, né? Nós fizemos até uma revisão do PPC deles e na turma nova a gente tem como optativa, mas não que tem a possibilidade de ser ofertado ou não. Então, assim, eles não têm nada tão específico. Eles têm a disciplina de farmacologia que aborda alguma coisa, mas não é específica. E aí eles ficam
doidos, querendo saber de prescrição, o que pode, o que não pode. Eu acho que foi muito claro e preciso nessa indicação que até onde o nutricionista pode ir sem essa formação específica, né? Muito obrigada pelos comentários. Essa preocupação realmente dos alunos e essa vontade de prescrever, ela domina o estudante de nutrição, domina os estudantes de nutrição. Eu posso prescrever isso porque é família, né? São os amigos, é todo mundo querendo saber. Então, pessoal, eu aconselho vocês que gostaram da área de fitoterapia, sou suspeitíssima para falar, porque né, eu amo, mas façam uma pós-graduação. Se você não quer entrar no universo da fitoterapia, mas na suplementação, é importante estudar, realmente. Tem muita coisa surgindo, doses, elas são alteradas conforme a resolução muda, então a gente tem que estar atento a isso. A Anvisa está aí, tem nutrientes que ela vai trabalhar com uma dose específica, tem fitoterápico que entra como alimento, suplemento, outros não, então isso realmente tem que ter um cuidado, que é bem delicado. A gente tem que fazer um movimento de ler a resolução, de estar buscando esse conhecimento aí por fora, realmente, que a faculdade ela vai até um ponto. Maravilha. Obrigada, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a professora Sara? Eles são bem quietos. Quietinhos. Estão elogiando aqui. Obrigada, Yara, Débora, obrigada, meu anjo. Débora, realmente foi excelente. Muito obrigada, professora Sara. Obrigada, Gislane. Eu agradeço. Fabiane, obrigada. A gente teve contato aí ao longo das semanas, organizando tudo. Foi um prazer estou à disposição. Agradeço o convite. Foi uma honra. Para as próximas oportunidades, estou à disposição. E não vamos ficar distantes. Busquem aí informação. Eu estou à disposição para vocês tiverem dúvidas à frente. E obrigada. Tenha aí uma boa noite, pessoal. Nós agradecemos.